a gente fortalecer esse tema que é importante nos principais vestibulares, que se trata de um ciclo econômico que promoveu um grande desenvolvimento e uma grande transformação dos aspectos sociais, como a maior complexidade e dinamismo da sociedade colonial, além também, né, uma ampliação do tráfico negreiro e da escravidão, mas também com aspectos políticos, com a mudança da capital, a ocupação do interior da colônia, né? E tudo isso trouxe uma série de consequências importantes, o aumento demográfico, início de revoltas, né? Para o estudo da história do Brasil. Vamos à questão então da Unesp, ó. O boom da mineração do ouro mudou poderosamente o centro de gravidade da economia e da população brasileira do norte para o centro-sul. Ou seja, ele está falando do deslocamento, né, do eixo econômico do norte para o sul. Embora os baianos tivessem voz considerável nos investimentos feitos dentro das zonas de mineração, a logística do transporte pelo interior fez com que a balança comercial para e a partir das províncias do interior pendesse para as cidades do sul, né? Assim, as minas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso tornaram-se a interlândia crucial do Porto do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro logo ultrapassou a Bahia em transporte marítimo e comércio internacional e chegou rapidamente a uma população de 50 mil habitantes na capital. A coroa reconheceu essa nova realidade, mudando a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. Quer dizer que o texto mostra exatamente como que houve uma nova dinâmica política, econômica e social com a mineração e a mudança do eixo, né, do norte para o sul. Então, dois. O texto registra uma transformação importante no processo da colonização da América Portuguesa. Caracteriza a conexão entre o quê? Ó, o aumento da densidade demográfica do Nordeste e o início da ocupação dos territórios sertanejos. Sertanejo seria do interior, né, do sertão. O aumento da densidade demográfica do Nordeste não é a característica descrita no texto. Poderia falar aumento da densidade demográfica, né, no Sudeste, não exatamente no Nordeste, mas eu estou falando de uma mudança do eixo do Nordeste para o Sudeste. Ocupação sertaneja, sim, porque é um processo de interiorização, mas não é o início, né? O início tinha começado antes, já desde o século XVI, mais 17, com a pecuária e os bandeirantes. B. A preferência por modelos de transporte terrestre, a ausência de uma política de estímulo à navegação fluvial? Não. Ó, o acesso à região mineradora se fez muito por meio dos rios, da navegação fluvial, pela dificuldade até que havia, né, de penetrar, adentrar o interior da colônia. Então, houve muito transporte fluvial no abastecimento das minas, na verdade, tá? C. Os interesses financeiros de caráter regional e as disputas pelo controle do poder político na metrópole. Havia interesses, sim, financeiros de elites distintas, mas a mudança da capital envolveu muito mais interesses da metrópole do que interesses locais específicos. Embora tenha sido favorecida a capitania do Rio de Janeiro e São Paulo, a mudança da capital e a transformação deste econômico envolveu muito mais aspectos ligados à política metropolitana do que propriamente esses interesses locais, né? Tá? E disputas pelo controle político da metrópole não é um fator determinante, porque nós tínhamos a metrópole durante esse período, o governo Marquês de Pombal, que estava ali, né, de alguma forma, no exercício do poder. D. A constituição de novas formas de exploração de recursos naturais e a redefinição das relações entre as classes sociais. Na verdade, existe sim uma exploração aqui referente aos metais preciosos, né? Existe uma redefinição das relações de classe. Difícil definir isso porque as relações de classe no Brasil, que são relações, né, de dominação, exploração, foram marcadas muito pelo poder dos proprietários de terra, proprietários de escravos. Então, não há uma mudança dessas elites. Há uma permanência das estruturas de dominação, das elites agrárias, das elites escravistas, acerca do poder, né? Então, não dá para falar de mudança nesse sentido, nem de redefinição, né? Então, vai ser aí de novo. Os processos de ocupação dos espaços geográficos e a reestruturação da dinâmica política e econômica. Quer dizer que é uma nova ocupação do território da colônia e uma nova dinâmica da política e da economia provocada pelo ciclo do ouro como consequência. Ok? Obrigado, galera. Bons estudos.